Muito obrigado, pastor, pela oração e pela oportunidade de estar aqui falando daquele que eu mais amo, que é Jesus Cristo. Estamos aqui hoje, né, num programa especial para falar um pouco sobre as mulheres também. E nada melhor do que falar da opinião de Cristo sobre as mulheres, né? E aí eu gostaria de estar tratando de uma parábola que Cristo anunciou, que está lá em Lucas, capítulo 15, os versículos 8, 9 e 10. Seguinte: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então perceba alguns itens importantíssimos aqui. Mas para que todos entendam bem do que eu estou falando, primeiro eu preciso explicar o que é uma dracma. Uma dracma é uma moeda grega que equivale ao denário romano. Então ambos tinham um valor aproximadamente de um dia de trabalho, né? Então era a moeda da época. E sendo a moeda da época, tinha uma tradução lá do Oriente Médio, né? Que era basicamente a seguinte: a mulher, a jovem, ela reunia dracmas, ela reunia as moedas para que servisse de dote para ela. Ou seja, aquelas moedas, na verdade, significavam que ela tinha uma pureza e que essa pureza serviria a um marido, né? Serviria a uma pessoa. Então, ela reunia essas dracmas, esses denários, essas moedas, colocava um véu sobre a cabeça, assim, a partir da sua adolescência, né? Ela colocava ali um véu sobre a cabeça e vinha com um colar sobre esse véu, e nesse colar ela ia colocando as dracmas, ela ia colocando as moedas. E aquelas moedas simbolizavam os valores daquela mulher. Quanto mais dracmas aquela mulher tinha, mais valor ela tinha, né, para as pessoas, porque a pureza dela valia muito, né? E aí ela colocava isso, e na época de recessão, naquela época em que guardar um denário equivalia a guardar 2 dias de alimentação, de serviço, isso era um valor muito grande. As pessoas tinham dificuldade naquela época de se alimentarem, quanto mais guardaram a dracma para que ela simbolizasse o valor da pureza daquela mulher. Então perceba que naquele tempo eles pegavam essas moedas da cabeça da mulher e entregavam como dote. E aí Jesus Cristo, de forma muito especial, de forma sempre de uma inteligência extraordinária, ele pega esse símbolo de pureza e traz para que fique claro o que precisamos nos dias atuais, né? Essa mulher, por algum motivo, perde uma dracma, nessa parábola, né? Ela perde uma dracma e aí é como se ela tivesse perdido algum valor dela. É como se ela tivesse perdido algum valor moral, algum fundamento do caráter dela, né? Haja vista que, especialmente naquela época, no Oriente, as mulheres eram extremamente cobradas. Elas eram extremamente forçadas a manter uma pureza. Tanto que, por exemplo, quando Maria, a mãe de Jesus, por exemplo, apresentou-se grávida pelo Espírito Santo, ela, na verdade, correu um risco muito grande de perder a própria vida, porque havia perdido a pureza. Então, isso tinha um valor muito grande, né? E simbolizando para a atualidade, nós podemos trazer que as mulheres atualmente, elas precisam, não só as mulheres, mas a sociedade brasileira, ela precisa recuperar essa pureza. Ela precisa recuperar esses valores. Nós temos vivido numa sociedade muito hedonista, que curte muitos prazeres, que busca muitas coisas que são passageiras, né, do corpo, do prazer, e em contraste com aquele projeto que Deus tem para as pessoas, né? Também para as mulheres. Hoje o programa é dedicado às mulheres. Eu sou bombeiro militar e, por exemplo, no carnaval, eu trabalhei agora durante o carnaval, e como o meu coração doía de fazer prevenção nas festas de carnaval.
A gente é escalado para ir e lá as pessoas sem nenhum valor moral, nada para apresentar ao Senhor, nenhuma dracma guardada sequer. E aí as pessoas, por exemplo, as mulheres novas, as meninas novas, 14, 15 anos, elas ficando com os rapazes lá e fazendo libidinagem, entrando no banheiro com os rapazes, e a quantidade de drogas e vícios que circulavam ali eram tantas que nem mesmo a polícia era capaz de reprimir. Se fosse reprimir, na verdade, acabava com toda a festividade de carnaval, e aquilo foi apertando o meu coração. Porque o projeto de Deus para as pessoas é que elas sejam felizes, que elas tenham qualidade de vida, que elas tenham valor, e isso só pode ser alcançado com pessoas que têm pureza, que procuram por esses valores, né? E aí Cristo, de maneira muito especial, ele enumera algumas ações que essa mulher fez que são extraordinárias. A primeira coisa que ela fez foi acender a luz. Então a primeira coisa que foi feita foi trazer luz, foi iluminar, né? Porque precisa acender a luz, precisa ir à luz para que você conheça os reais valores da vida, aquilo que realmente tem importância. É preciso que você traga a luz para definir aquilo que realmente é daquilo que não é, para que fique claro na mente das pessoas aquilo que tem realmente importância. E as coisas hedonistas, as coisas dos prazeres, elas não têm importância, elas não têm valor. Já as coisas espirituais, elas têm um valor que permanece por toda a vida. A nossa sociedade atual tem se preocupado muito com coisas pequenas, coisas do próprio tempo, inclusive com prosperidade terrena. Não, nós devemos nos preocupar com a prosperidade que vai além das coisas terrenas, mas que invade as coisas espirituais, onde a traça e a ferrugem não corroem. Não devemos preocupar com posses, com bens, com a prosperidade material, mas nós devemos preocupar com os tesouros que acumulamos lá no céu, com os tesouros espirituais. São esses tesouros que nos farão realmente felizes. São esses tesouros que realmente fazem diferença na gente. Aquelas crianças, aqueles adolescentes, aqueles jovens que estavam ali no carnaval e estavam destruindo a sua vida. Aparentemente eles estavam ali sorrindo, eles utilizavam de álcool, maconha, crack, aquelas drogas todas sintéticas, e aparentemente rindo, aparentemente felizes, e teoricamente com muitos relacionamentos, pois beijava um, beijava outro, abraçava um, abraçava outro, e na verdade elas estavam perdendo a vida. Como o próprio Cristo falou, né? Quem quiser ganhar essa vida, perdê-la-á. Mas quem perder essa vida por Cristo, aí sim irá ganhar. Irá ter como resultado a felicidade, né? Então, quando você traz luz, você traz o conhecimento. E a gente padece muito por falta de conhecimento também. Por não conhecer a verdade, porque a verdade, ela liberta. Especialmente, para esse texto de hoje, conhecer os valores é fundamental. Conhecer os valores é muito importante. A segunda ação que essa mulher faz é varrer a casa. Varrer, ela significa que a gente deve se livrar do pecado. E aí, dentre todas as coisas que estão ali, no meio dessa sujeira que a gente varre, a gente precisa catar aquilo que é importante, que é de valor. Então perceba que aquela mulher faz uma faxina geral na casa, ela limpa tudo, mas lá no meio tem uma pequena moeda. Esses são os valores que a gente deve preservar, né? Achada o valor da mulher, aquela pureza da mulher, aquele símbolo da pureza, aquele símbolo do valor, ela o preservou. E os demais ela jogou fora. Então ela se livrou de todo o pecado, de toda a impureza, para que a história dela fosse uma história de felicidade, uma história de vitória. E a terceira ação dela foi a perseverança. Mesmo de noite, mesmo diante de todas as dificuldades,
a mulher não desistiu. Não se rendeu à influência do mundanismo, que nos impede de enxergar os valores do reino de Deus. Ela permaneceu perseverante, mesmo diante das dificuldades ou das ofertas desse mundo. E assim devemos ser nós, assim devemos ser como homens, como mulheres de Deus, devemos ser perseverantes, porque a salvação, ela é gratuita. Mas o caminho, ele faz-se necessário um esforço para que sejamos melhores dia após dia. E para sermos melhores dia após dia, a única forma é por meio da leitura da palavra, é por meio do controle das nossas paixões, dos nossos desejos, pelo jejum, pela oração, pelo louvor. Não há outra forma da gente se achegar a Deus, da gente se aproximar a Ele, sem o esforço pessoal, sem a perseverança, sem que nos passemos por um esmeril para que sejamos pessoas melhores. E o melhor de tudo é que, diante dessa perseverança, Jesus Cristo mesmo nos ensinou que se buscar, a gente vai achar. Ele prometeu em Mateus 7, principalmente versículos 7 e 8, que quem busca encontra. E mesmo que tudo pareça contrário, não podemos desistir de procurar de volta os valores do reino de Deus. Isso é possível com a luz da palavra de Deus, com uma limpeza na casa e com muita perseverança. Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. De repente, o seu passado, recente inclusive, não foi agradável a Deus. Você foi desistindo dos seus valores, foi largando os seus valores e como mulher, como homem, foi atacando gradualmente o seu caráter, porque foi cedendo às paixões, porque foi cedendo à oferta do pecado e foi dando mais valor às coisas terrenas do que às coisas que realmente vale a pena, que são as coisas espirituais. Então eu peço que você venha, reflita, traga de novo, volte ao primeiro amor, que seja diferente, que a sua vida passe a ser realmente diferente, com valor. Precisamos voltar a Cristo, precisamos estar em Cristo. Cristo pode fazer puro aquilo que é impuro. Cristo pode, sim, trazer valores a você que anseia, que quer, basta que busque a Ele. E assim como a mulher que perdeu sua dracma, aquela mulher que guardava os seus valores e mesmo assim perdeu um valor, que Deus vem intervir na sua vida e na minha vida para que com valores novos sejamos mais capazes de alegrar a Ele, de acumular valores, de andar em pureza, de mudar a nossa história para que seja exatamente aquilo que Jesus Cristo tem para nossas vidas.